Boa noite. Novamente iniciaremos agora o programa existencial e o trabalho na seara espírita, o estudo da obra Consciência Espírita. Nós estamos abordando o 3º capítulo da obra. Vamos agora à nossa introdução, extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. A passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que nós separamos aqui apenas um parágrafo. Não aceites o repouso, senão como pausa obrigatória e indispensável ao teu próprio refazimento, porque só na atividade constante do bem desfrutarás o clima da consciência tranquila. Só o trabalho consegue realizar o divino milagre de nossa renovação espiritual. Então vamos colocar algumas observações em cima desse texto do Espírito Emmanuel para servir de ponte para o nosso estudo do livro Consciência Espírita. Não aceites o repouso senão como pausa obrigatória e indispensável ao teu próprio refazimento. Realmente, a doutrina espírita, baseada no Evangelho do Cristo, deu uma significação toda nova à palavra e à atividade, ao trabalho. Então, à luz da doutrina espírita, o trabalho ele é instrumento de promoção espiritual do espírito. Hoje, a ciência, na área da psicologia, utiliza, inclusive, o trabalho na chamada praxiterapia, a terapia a benefício de certos conflitos emocionais que se dá pela atividade, pelo trabalho. Então o trabalho não pode mais ser visto como um castigo, como resultado da condenação bíblica colocada de uma forma figurada no livro Gênesis, aonde Adão teria recebido a punição do trabalho, na expressão bíblica, ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Então, voltando aqui ainda ao texto, porque só na atividade constante do bem desfrutarás o clima da consciência tranquila. Agora aqui é outra fase importante de entendimento que Emmanuel nos convida a refletir. É que a Terra, mundo de provas e expiações, aonde a presença de espíritos desequilibrados, infelizes e doentes, pululam ao redor da Terra, quer entre nós espíritos encarnados, quer entre os desencarnados, e esse fato redundante tem como recurso positivo de equilíbrio a atividade constante do bem que possamos exercer. Então, quanto mais estejamos vinculados, pensamento, espírito, corpo, em atividades benéficas e produtivas, mais nós conseguiremos o estabelecimento do clima da consciência tranquila. E normalmente, quando há ausência dessas atividades, a maioria das pessoas tem portas abertas à intromissão de influências espirituais negativas. Não é por outra razão aquele ditado popular: mente vazia, morada do diabo. Por isso precisamos estar ao máximo, sempre em atividade. Só o trabalho consegue realizar o divino milagre de nossa renovação espiritual.
quer estejamos na terra como espíritos encarnados, quer no plano espiritual, iremos estar em atividade, em trabalho, desde que tenhamos relativo equilíbrio. Não há mais paraíso de ociosidade aguardando a nenhum de nós. Então, nesse entendimento, nós vamos dar início ao estudo dessa noite, que é a conclusão do capítulo 3, o programa existencial e o trabalho na seara espírita. Logo um texto de Emmanuel que nos trouxe aí reflexões importantes sobre o trabalho. Eu trouxe aqui o último slide que estivemos estudando semana passada. O grande objetivo do movimento espírita é o de promover o Evangelho de Jesus, redivivo, pela doutrina espírita. Esse deve ser o objetivo de todo trabalhador da seara espírita. Trabalhar. Notamos logo nesse texto a relação com que estávamos agora comentando a respeito do trabalho. E, de fato, as possibilidades, os instrumentos, os recursos que o movimento espírita nos possibilita para o trabalho na casa espírita é muito importante. Porque exerce o papel de uma espécie de treinamento às atividades que nos aguardam no plano espiritual. Treinamento em termos de base, de alicerce, porque a multiplicidade de atividades no plano espiritual nós não temos a ideia precisa. Recebemos, claro, muitas luzes através das obras do Espírito André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e de tantos outros. Mas tudo aquilo que nos foi revelado, a espiritualidade deixou bem claro que eles tentaram, através de recursos comparativos, as atividades que nós conhecemos na Terra, o entendimento daquelas que são realizadas no plano espiritual, mas deixando bem claro que a multiplicidade delas nós não temos a noção exata. Mas, na medida em que agora, mesmo como espíritos encarnados, nós nos predispomos ao trabalho em prol do bem, de forma desinteressada, buscando a vivência expressiva da caridade, tal como a doutrina espírita nos esclarece, nós estamos nos habilitando da melhor forma possível ao que nos aguarda na realidade espiritual da vida. Isso somente é possível por intermédio do cumprimento das leis divinas presentes em nossa consciência e pela prática das virtudes, especialmente a abnegação, que nos permite viver com equilíbrio. Então, primeiro ponto importante que aqui somos advertidos é que o trabalho que nos é possibilitado no movimento espírita, ele tem uma prerrogativa. É necessário que, primeiramente, nós estejamos exercendo o esforço possível de alinhamento com as leis divinas, de burilamento íntimo, de busca da aquisição de virtudes pelo conhecimento do Evangelho, a fim de nos habilitarmos ao ideal cumprimento desse trabalho, dessas atividades na seara espírita.
Então, por isso o texto aqui nos chama primeiramente a atenção sobre isso. Somente é possível por intermédio do cumprimento das leis divinas presentes em nossa consciência e pela prática das virtudes, especialmente a abnegação. Abnegação aqui que é sinônimo de renúncia, de humildade, de caridade mesmo, é que nos permite viver com equilíbrio. Isso nós podemos, de fato, constatar, porque é na ação da caridade que nós conseguimos ressignificar o nosso passado delituoso. É que nós podemos agora, na vivência dos postulados espíritas, ter e conquistar o equilíbrio que antes não houvera recebido a devida atenção por nós em outras experiências encarnatórias. Reunimos-nos aqui para receber um companheiro que se encontra nas sombras terrestres, com tarefa muito bem programada, mas caminha largos passos para a loucura das paixões humanas que ora se entrega. Se refere aqui ao personagem Edmundo, que inclusive nós fizemos alguma referência no último estudo, extraído inclusive da obra Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Aqueles que não tiverem acompanhado o estudo anterior, lembramos que no nosso canal no YouTube o estudo está lá, assim como estudos anteriores, para que possamos entender exatamente essa conclusão que estamos tratando agora. Então, Edmundo, que era médium, o qual houvera assumido compromissos muito importantes antes da sua encarnação, é colocado na obra Tormentos da Obsessão como um exemplo que nós devemos utilizar para nós mesmos, em termos de possíveis contextualizações. Cada um de nós que estamos na seara espírita, assinamos com a espiritualidade um contrato de tarefas, de atividades, de metas, de objetivos. E que normalmente o mergulho no corpo físico, a reencarnação, ao produzir o benéfico e indispensável esquecimento que a misericórdia divina nos possibilita, faz com que, de certo modo, a recordação desses compromissos não esteja mais na nossa memória comum, mas, tal como nós estaremos vendo no caso de Edmundo, muitas vezes, ao irmos dormir, recebemos através de benfeitores espirituais que nos acompanham referências a esses compromissos. Lembranças são trabalhadas por nós quando fisicamente estamos dormindo. Ao despertarmos, podemos guardar a lembrança relativa do que houve, mas algo muito importante fica claramente definido. É que ao longo do dia e dos dias seguintes, ao nos depararmos com determinadas situações, nós começamos a relembrar certos aspectos que nos foram chamada a atenção durante o repouso físico. E desse modo, a espiritualidade nos ajuda a não nos afastarmos muito, ou
ou a não termos atitudes desastrosas em relação a esses compromissos, como era o que estava acontecendo com Edmundo na obra Tormentos da Obsessão, que deixamos aqui como uma importante leitura para aqueles que não conhecem o livro, para o esclarecimento dessas atuações, dessas participações que os Espíritos têm junto a nós. Então, nesse texto que aqui separamos é dito, é um encontro entre vários espíritos, entre os quais Eurípides Barçanufo, o próprio Manuel Filomeno de Miranda e outros que iriam estar reunidos com Edmundo. E aqui é dito que para receber um querido companheiro que se encontra nas sombras terrestres. É interessante essa expressão, nas sombras terrestres. Porque, de certo modo, durante a nossa fase encarnatória, o amortecimento das lembranças do que a gente já viveu em vidas passadas e o aflorar de interferências do mundo material em termos de instintos e de ilusões da matéria provocam essas sombras, esses entorpecimentos que aqui são tratados, que se encontra nas sombras terrestres com tarefa muito bem programada, mas caminha largos passos para a loucura das paixões humanas, que ora se entrega. E isso, claro, pode acontecer com qualquer um de nós. É por isso que é muito importante estarmos sempre nos contextualizando com os exemplos, com os ensinos que recebemos nas obras espíritas. Até que ponto aquilo pode também ser aplicado a nós. E aqui é dito ao Edmundo: você partiu desta colônia com um programa de ação espiritual muito bem delineado, no qual foram investidos muitos valores. Iremos recordá-lo dos compromissos a que você se vinculou e os vem desrespeitando. E aqui voltamos a destacar esse fato. Todas as lições que são tratadas nas obras espíritas, elas se direcionam direta e indiretamente a nós, em particular. Termos livros espíritas, obras mediúnicas, que vêm trazer esse esclarecimento e retratar essa ação do mundo espiritual junto a nós, para que não erremos de forma desastrosa na nossa encarnação, é algo que só podemos comparar, em termos de cristianismo, com o que acontecia ao longo da história do povo hebreu, que é narrado nos livros que compõem o Antigo Testamento, sobretudo, aonde, ao receberem diretrizes e orientações dos profetas, daqueles que conduziam o povo de Israel à adoração ao Deus único, esse povo, inúmeras vezes, se desviava das orientações e advertências dos profetas. E quando isso acontecia, eles passavam por experiências muito dolorosas. Eles eram alvo de escravidões. Foram escravos dos egípcios, dos babilônios, dos persas, dos romanos. Ao longo
da saga, da história dos hebreus, todas as vezes em que eles se desviavam das leis divinas, eles tinham repercussões dolorosas. Mas depois, os profetas voltavam a advertir aquele povo de que eles estavam sofrendo aquilo, porque se desviaram do projeto que tinha sido traçado para eles. Assim ocorre conosco espíritas, através de obras como essa que estamos estudando, O Tormentos da Obsessão, que fizemos referência. As obras ainda vêm para nos readvertir. Olha como está indo a tua vida. Será que foi esse o compromisso espiritual que assumisses antes dessa encarnação? Será que a vida que estás levando agora é a vida que tivesse por compromisso quando o encontro com o Consolador prometido, que é o Espiritismo, ocorresse na tua vida? Então os espíritos, eles vão reiteradas vezes nos chamando a atenção sobre isso. E aqui o Edmundo, nesse desdobramento que ele tem quando vai dormir, os espíritos reunidos com Eurípides Barçanufo vão dizendo isso a ele. Vamos recordá-lo dos compromissos a que você se vinculou, e os vem desrespeitando. Você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do Mestre. Rogou o convívio com os sofredores, a fim de enxugar-lhes as lágrimas, através das bênçãos da mediunidade. Aqui nesse texto que separamos, duas referências importantes a nós. A primeira delas, quantos espíritas que ao passar por provações associadas à solidão afetiva, originada quer do abandono, quer da própria ausência de as ter, vê nessa solidão afetiva um entravamento difícil de ser superado. E se desequilibra muitas vezes em relação a isso. Aqui na advertência dada a Edmundo, é que Edmundo tinha escolhido a dedicação à mediunidade e a substituição de laços afetivos com o envolvimento profundo dele ao Evangelho do Cristo. E a consequente vivência na área da caridade aos mais necessitados. Mas o Edmundo estava passando por dificuldades grandes, porque sim, se sentia num desajuste das suas energias, sobretudo na área da sexualidade, tendo buscado ajuda com um terapeuta, com um psicólogo, para receber apoio a ter uma atitude e um comportamento de devassidão, de desequilíbrio sexual. E aí ele vai recebendo essas advertências. Os mensageiros que o amparam têm encontrado dificuldades para manter o contato psíquico, porque os seus centros de captação mediúnica estão sintonizados com as faixas de baixa frequência. Veja o que é dito a ele naquele desdobramento. Olha, os desequilíbrios que tens alimentado na área afetiva, na tua área íntima, têm provocado bloqueios e dificuldades para receberes o amparo, a diretriz, a intuição dos benfeitores espirituais. E, por outro lado, isso tem aberto campo
a intromissão de espíritos de baixa frequência, espíritos desequilibrados, portadores de níveis de desarranjos psíquicos, a sintonizar com a situação na qual Edmundo estava vivendo. Então aqui, nessa advertência, o estímulo que é dado a qualquer um de nós para ter o máximo de cuidado com o alimento psíquico, emocional, com as criações que estabelecemos na nossa área íntima e que, invariavelmente, estabelece campos de frequência com espíritos desencarnados. Se trabalhamos a nossa mente, o nosso psiquismo, elevando através de estudos da própria prática do bem e da caridade, facilmente passamos a captar intuições, orientações dos benfeitores espirituais. Mas se desprezamos esse esforço de elevação, aí nós nos abrimos às influências, como aqui é colocado, faixas de baixa frequência, de espíritos apegados à matéria, aos instintos. A mente do médium deve sempre estar vinculada aos ideais de enobrecimento, impedindo desse modo a interferência dos espíritos vulgares, que se comprazem na ilusão, estimulando conduta equivocada. Então, a mente do médium deve sempre, vejamos bem, não é só nos momentos de reunião espírita, não é só em determinados momentos do dia a dia, mas é ao longo do dia. A mente do médium deve sempre estar vinculada aos ideais de enobrecimento, impedindo desse modo a interferência dos espíritos vulgares, que se comprazem na ilusão, estimulando conduta equivocada. Então aqui a advertência que é para todos nós, quer sejamos médiuns ostensivos ou quer sejamos médiuns apenas de intuição ou de inspiração. Invariavelmente, dependendo do nosso esforço de estar com a mente canalizada para ideais sublimes, nobres, mais nós teremos parceiros e amparo espiritual à altura do nosso esforço. Nunca faltam recursos preciosos para a preservação da saúde interior, tais a oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, a meditação, a conversação edificante. Então aqui é pautado em termos de diretrizes sublimes, de atividade para cada um de nós, os cuidados para essa preservação da saúde interior. Então, a utilização constante da oração, das leituras edificantes, principalmente agora nesse período em que a maioria das instituições espíritas estão com suas atividades públicas interrompidas e também, inclusive, a maioria delas as atividades mediúnicas presenciais, e possibilitando um espaço que deve ser bem utilizado por nós em termos de leituras, de estudos,
de preparação mais ativa para os trabalhos de desdobramento quando nós vamos fisicamente dormir. Porque a atividade mediúnica não se dá exclusivamente aquela uma vez por semana ao nos reunirmos fisicamente com trabalhadores numa instituição espírita. Se dá todos os dias e a todo momento. Mas, sobretudo, nesse período em que estamos agora com as atividades presenciais suspensas, as atividades preciosas nos momentos em que vamos repousar fisicamente. Então, leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, a meditação, a conversação edificante. Então, são várias atividades, várias possibilidades que nós podemos estar direcionando maior atenção e maior cuidado. Somente dessa forma é possível preservar o psiquismo das incursões desastrosas propiciadas pelos servidores das paixões subalternas. Então, o meio eficaz de nos proteger, de nos preservar, de preservar nosso psiquismo dessas incursões, dessas tentativas exercidas pela espiritualidade inferior, predominante na Terra, no mundo espiritual ao redor da Terra, a forma de nós nos protegermos é através daquela citada anteriormente, da oração, da meditação, da caridade, das conversações edificantes, e assim evitarmos essas incursões desastrosas do mundo espiritual em nossa mente. Vamos agora para o último slide do nosso estudo dessa noite. As advertências de Eurípides Barçanufo ao médio Edmundo são muito claras, constituindo-se em recurso muito significativo para nos relembrar do contrato espiritual. Todos aqueles que têm uma tarefa no movimento espírita têm um contrato semelhante na dimensão espiritual. Então é importante, refletindo aqui sobre essas advertências trazidas por Eurípides Barçanufo ao médio Edmundo, trazê-las para nós mesmos. E elas são muito claras, porque constitui recurso muito significativo para nos relembrar do contrato espiritual. Cada um de nós, invariavelmente, tem um contrato desse com o mundo espiritual. E o importante de tudo é que o compromisso de realização desse contrato é para nos propiciar níveis de paz e de felicidade que antes não tínhamos vivenciado na Terra. As tarefas, os compromissos espíritas, esse trabalho de burilamento íntimo conosco mesmo, a busca da aquisição de virtudes, tudo isso deve ser visto como de fato é. Caminhos que nos levam à realização da plenitude, da verdadeira felicidade. De passarmos nessa experiência reencarnatória da forma marcante que nunca antes houvéramos tido, em termos de despertamento espiritual, de vivência dos ensinamentos do Cristo e, consequentemente, de um nível de paz e de realização íntima que nunca antes houvéramos tido. Estamos assim concluindo o estudo dessa noite. Posteriormente, esse estudo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Aqueles que tenham nos acompanhado pelo Facebook, se possível, compartilhem esse estudo
Até o próximo. Boa noite para todos.